Advogado iniciante consegue montar um escritório de advocacia? Como montar e conviver com o escritório de advocacia com as dívidas e os compromissos financeiros que tem no início? É complicado? Não é? Esse vídeo nós vamos desmistificar isso. Meu nome é Isaías Alves, eu ensino advogados a construir um faturamento de até R$30 mil num prazo médio de 90 dias, mesmo um advogado sendo iniciante e não tendo experiência. Não pense que no início da minha advocacia foi diferente de vocês. Todos os advogados, quando saem da faculdade, pegam a carteira da OAB, se sentem perdidos no início. Eu vou trabalhar no escritório de advocacia, eu vou tentar um concurso público, eu vou montar o meu próprio escritório, mas montar o meu próprio escritório, como que eu vou fazer com as dívidas iniciais, estrutura, mesa, computador, pagar aluguel, como que eu vou fazer com essas despesas se eu não tenho cliente, se eu não sei como que eu vou conseguir cliente? A advocacia, eu vou viver de indicação? Essas são grandes dúvidas que batem forte na cabeça de todo jovem advogado. E comigo não foi diferente. Lá no início da minha advocacia, eu estava perdido. Eu tinha sempre um sonho, que eu queria ser advogado, eu queria ter sucesso na advocacia, mas eu também não sabia como conseguir cliente. No início, eu quis fazer uma pós-graduação, porque eu achava que quando eu fizesse a pós-graduação, os clientes iam me ver como um advogado especializado e iam me contratar. Mas isso não aconteceu. Por que que não aconteceu? O cliente contrata um advogado especialista, e isso é uma verdade. E a pós-graduação ajuda muito o advogado, e eu acho que ela é fundamental em qualquer área do direito. Porque além de você ter que precisar de cliente, você também precisa de entregar o seu serviço. As pessoas que recebem seu serviço, eles precisam de receber um serviço, uma prestação de serviço sólida. E uma pós-graduação, não que te ensine essa prestação de serviço, mas ela te dá um rumo melhor na área que você vai militar. Só que ela não te traz cliente. Então eu ainda continuava alimentando aquela minha dor, aquela frustração. Eu vou viver de indicação? Eu vou ficar distribuindo cartões, distribuindo panfletos, igual muitos advogados falavam que faziam, até mesmo dentro de ônibus. Eu tinha uma imobiliária, então eu contava para todos os meus clientes que eu era advogado, que se eles precisassem de alguém ou pudessem me indicar, eu até consegui fechar um contrato ou outro. Mas qual que é o maior problema que eu vivi e que vocês vão viver também aí? Porque quando você recebe essas indicações, que você passa a trabalhar para amigos, passa a trabalhar para a família, eles não querem pagar seus honorários. Eles até pagam, mas pagam um valor mixaria, pagam um valor que você não vai conseguir se manter com ele, porque eles não te valorizam. Não valorizam um advogado que ele é generalista. Isso é uma verdade. Outros advogados podem falar que eles fecham contratos, que sabem precificar, mas não sabem, porque é impossível você conseguir precificar uma coisa que você não sabe. As fases, as dificuldades, o potencial que a pessoa tem para pagar, quais são os ganhos, os benefícios dessa ação para a pessoa que vai te contratar, que tipo de dor que você vai solucionar. Esse advogado iniciante não sabe isso. Por quê? A faculdade não te ensina isso. Os colegas da advocacia não te ensinam isso, porque eles acham que esse conhecimento que ele tem, que se ele passar para as outras pessoas vão sair correndo e tomando o seu cliente, como se existisse no mercado apenas um cliente. E na verdade não, existe um oceano de possibilidades. Os clientes na advocacia se renovam todos os dias. Então é uma besteira o advogado pensar isso. Só que a maioria não te ensina. E vou te dizer, até na pós-graduação. Porque a pós-graduação, às vezes você milita, você tem professores excelentes, advogados maravilhosos, mas o advogado não está ali para te ensinar normas que ele adota no escritório de advocacia. Ele vai te ensinar o direito processual, a matéria que a faculdade passou para ele, que ele vai simplesmente pegar aquele cronograma da faculdade e vai fazer a aula dele. E isso, muitos advogados ficam perdidos. Como que eu virei a chave da minha advocacia? Eu somente consegui virar a chave da minha advocacia e aprender isso quando eu entrei em ambientes de pessoas que já faziam isso.
quando eu criei amizades, quando eu tinha um grupo de pessoas que tinham as mesmas dores que eu, e todo dia essas pessoas desenvolviam suas dores dentro do grupo. E uma dor de um advogado acaba, de uma forma, influenciando o outro, de forma positiva ou de forma negativa. Só que a diferença é que não é um grupo de advogados que vivem reclamando da advocacia e falando que a advocacia está escassa. Pelo contrário, são muitos advogados desbrandando a advocacia, vencendo na advocacia. Antigamente, para um advogado montar um escritório, era mais difícil do que é hoje. Por que eu estou te dizendo isso? Porque antigamente a advocacia era uma coisa mais pessoal. O que eu estou dizendo uma coisa pessoal? O advogado tinha que montar um escritório físico, ele tinha que pagar aluguel desse escritório, ele tinha que mobiliar esse escritório. Escritório de advocacia não pode ter uma cadeira e uma mesa, ele tem que ter uma estética razoável para ele poder receber o cliente. Então acaba que o advogado tinha diversos gastos no início, ele tinha os gastos mensais, porque o advogado tinha que ir para o escritório todos os dias, tendo ou não cliente para ele atender. O escritório, o advogado tinha que pagar aluguel desse escritório, tinha que pagar conta de internet, tinha que pagar conta de telefone, e todas essas despesas, eu tenho certeza que era um grande entrave para a maioria dos advogados iniciar a sua advocacia. Entretanto, hoje, isso não existe mais. A advocacia é uma advocacia digital. O advogado pode abrir o seu escritório na casa dele. O que o advogado precisa de fazer? Qual estrutura que ele precisa? Ele precisa de um computador e ele precisa de um celular. Todos os estudantes de direito, pelo menos a sua grande maioria, têm um computador, tem um celular e tem uma internet. O advogado pode trabalhar da casa dele. Não tem mais aquela necessidade do advogado abrir esse escritório de advocacia físico. Outro critério também que mudou muito e que ajuda muitos advogados. Antigamente, você abria um escritório físico, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte. Eu atendia cliente da minha cidade, próximo da minha cidade. Eu não conseguiria conseguir clientes em outras cidades, porque os processos eram físicos, os processos você tinha que fazer protocolo pessoalmente, era uma dificuldade muito grande para fazer isso. Hoje em dia o processo é 100% digital na maioria dos estados aqui do Brasil, se eu não for dizer a totalidade do Brasil. Então o advogado que está em Minas Gerais, ele pode trabalhar em São Paulo, ele pode trabalhar no Rio de Janeiro, ele pode trabalhar no Espírito Santo, ele pode trabalhar no Brasil inteiro. E isso, gente, vocês têm noção do número de clientes e o número de possibilidades que aumenta na sua advocacia? Porque existem 1.400.000 advogados, segundo o último censo do IBGE. Entretanto, a maioria desses advogados ou trabalham como associados, ou não trabalham na advocacia, eles têm a carteira da OAB, mas trabalham com outras coisas. E muitos deles, infelizmente, trabalham até com aplicativo para poder completar a sua renda dentro de casa, que eu acho um absurdo. Só que é mentalidade. Vocês precisam de sair da zona de conforto de vocês e vocês precisam de entrar num ambiente vencedor. Ah, Isaías, você está falando isso por causa da sua mentoria. Não, muito do contrário. Porque a mentoria facilita muito isso. E eu sou uma prova definitiva disso. Eu, em 2019, eu tinha 40 processos. Quando eu entrei no digital, que eu entendi que a advocacia mudou, que não dava mais para ter uma advocacia que esperar o cliente vir até a gente, esperar uma indicação, como diz a OAB, que você podia fazer um tráfego pago, que você podia fazer um posicionamento digital e que você podia mudar isso. Hoje eu já tenho 5.100 processos nos últimos 5 anos. Quer dizer, eu tenho uma média de 1.000 processos por ano. Ah, Isaías, mas como que você conseguiu isso? Eu consegui isso trabalhando todos os dias, dedicando, mas trabalhando com estratégia. Eu não consegui isso peticionando, que seria impossível. Eu ia ficar 24 horas do meu dia apenas fazendo petição e não ia dar conta de atender o número de demanda que eu tenho. Como que eu consegui isso? Foi com mentalidade empresária, com uma administração séria e com um grupo competente. O que quer dizer um grupo competente? Eu me juntei a advogados vencedores. Muitos advogados falam que a advocacia está escassa, que não tem clientes para todo mundo. E isso é uma verdade em partes. Por que a advocacia... Não é que a advocacia esteja escassa, é porque a maioria dos clientes estão indo para poucos advogados. Por que eles estão indo para poucos advogados? Porque ele tem anos de experiência? Não. É pelo contrário, gente. A maioria dos advogados que estão crescendo no digital são advogados iniciantes que têm pouco tempo de advocacia. Por que, Isaías, que eles fazem isso? Eu vou dizer isso para você e eu sei que muitos advogados vão comentar no meu vídeo e vão brigar comigo.
Porque vocês estão entrando numa advocacia e começando uma nova perspectiva de advocacia. As pessoas que já estão no mercado há mais tempo, eles já estão naquela zona de conforto, numa forma de trabalho que eles vinham talvez dos pais, que todos os escritórios viviam, de indicação, de procurar a empresa, de ficar negociando preço, de ficar negociando com a mediocridade e tendo uma advocacia escassa achando que isso é normal. Porque o escritório de advocacia do lado, o meu amigo advogado, ele ganha R$ 3.000, ele tem uma advocacia escassa, anda num carro econômico. Não estou dizendo, menosprezando um carro econômico não, gente, mas é muito ruim você ter uma vida escassa, você não conseguir matricular seu filho numa escola boa, você vê seu filho estudando numa escola pública, num ambiente muito ruim, seu filho não aprendendo nada produtivo numa escola, e a pior frustração do mundo é você não poder proporcionar uma escola boa para o seu filho. É muitos casais que se amam e estão separando todo dia e falam assim, mas separa, a separação hoje é normal. Não é que a separação é normal. Um grande pilar que tem feito muitos, vou falar muitas pessoas, mas muitos advogados, porque é a mesma coisa, de se divorciarem é o cunho financeiro, é você não ter condição de fazer nada, você não poder proporcionar para sua família uma viagem, você não pode proporcionar para sua família um carro melhor, morar num lugar melhor, viver num ambiente melhor, porque você quer estabilidade, porque você entende que a advocacia está escassa, que você não pode montar um escritório de advocacia, porque você vai ter risco. Gente, tudo na vida é risco. Você sai da sua casa, você pode ser atropelado. Você sai da sua casa com o seu carro, alguém pode vir e bater no seu carro. Muitas coisas podem acontecer. Só que se você for fazer isso, você não vai sair de sua cama. Você tem que aprender a conviver com o medo, conviver com o risco é uma coisa normal. Infelizmente é uma coisa normal. O que você pode fazer? Se preparar para ele. Por outro lado, as pessoas que correm esse risco, as pessoas que montam escritório de advocacia, as pessoas que lutam, entram numa mentoria, entram num grupo de advogados, se especializam para uma área específica, fazem posicionamento digital, elas se destacam de outras pessoas. Porque para você crescer, não dá para você fazer o que a multidão faz. Você tem que fazer algo diferente. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui, mas o que vai virar a sua mesa, fazer você ir para o outro jogo, é o conhecimento que você vai adquirir daqui para frente. E apenas o conhecimento de direito não é suficiente para o advogado. Infelizmente, não é uma verdade, ela é dura de ser ouvida. Põe na sua cabeça que se você não estudar venda, se você não for um especialista em venda, se você não for um especialista em pessoas, entender como que o seu cliente se comporta, quais são as dores do seu cliente, quais são os anseios do seu cliente, você precisa de entender de marketing digital, você precisa de entender de tráfego pago. Isaías, mas existem agências que fazem tráfego pago. Claro que existem agências, mas para você ter sucesso numa agência de tráfego pago, de marketing, você precisa de entender o básico do que é um tráfego pago. Porque se você não disser para essa agência qual o cliente que você quer e qual o cliente que contrata seus serviços, qual que é a idade desse cliente, qual que é a renda desse cliente, são homens, são mulheres, são pessoas, por exemplo, se é o previdenciário, são pessoas da terceira idade, que tipo de produto que esses clientes consomem, aonde que esses clientes estão, eles estão no Google, eles estão no Instagram, ninguém pode dizer isso para vocês. Falar assim, você é um advogado trabalhista, seu cliente está no Google. Você é um advogado criminal, seu cliente está no Instagram. Porque depende da forma que o advogado se comunica, quem que contrata esse produto, esse serviço. E, gente, isso ninguém nasce sabendo. Se não saber isso, você não pode dizer que você é burro, não. Ninguém nasce sabendo. Por quê? Você precisa... Eu falo que na vida, na advocacia, você é um diamante bruto. Você precisa de lapidar isso. E como é que você lapida um diamante? Como é que o advogado faz para ele lapidar esse conhecimento? Através de mentorias específicas. Mentorias voltadas para o crescimento do advogado. Pós-graduação não está voltada, não seja útil, ela é muito útil. Mas o foco da pós-graduação não é crescimento da advocacia. O foco da pós-graduação é você adquirir conhecimento um pouco mais profundo em determinada área. Nada mais do que isso. E o advogado precisa de ter? Precisa, porque ele tem que fazer, depois que ele fecha um contrato, uma entrega muito boa, uma entrega verdadeira. Isaías, advogado não pode prometer resultado. Claro que não, mas o advogado pode ter um empenho. Se o cliente percebe que o advogado
ele tem empenho, ele tem amor, ele não dá um advogado morto, voltado para o jurídico, cheio de juridiquês, cheio de querendo apenas peticionar. A faculdade te ensinou a peticionar, mas seu cliente não compra a petição. Seu cliente compra a solução do problema dele. E você precisa de entender isso. Falar isso com o advogado numa frase só, o cliente quer a solução do problema dele. Ela é muito genérica, porque vai muito mais profundo do que isso. Quando a gente fala que quando eu criei esse método do advogado sem medo, a gente é focado nisso. Não é focado só no fechamento de negócios ou não é focado só na precificação. A gente aborda todas as áreas da advocacia que o cliente precisa e que o advogado precisa para atender esse cliente no final. Nós vamos ensinar um beabá muito bem feito. Isso que você precisa no início para você alavancar seu escritório. Porque quando você iniciar, quando você começar a deparar com problemas, começar a fechar contratos, começar a criar uma estabilidade financeira, colocar seu filho na escola, seu relacionamento vai melhorar, os seus pais vão ter orgulho de você, porque se vocês têm filhos, vocês querem ver o filho de vocês bem, querem ver os filhos de vocês crescendo na vida. Desde a infância de vocês, os seus pais querem que vocês tenham um bom emprego. Só que essa mentalidade hoje mudou. Porque se você for ter, no Brasil que a gente vive, um bom emprego, pode ser concurso público, na área da magistratura, do Ministério Público, tem boas remunerações. Só que não tem vaga na magistratura e no Ministério Público para todos os advogados que querem, ou que sonham, ou que entram na faculdade. Isso é uma verdade e ela precisa de ser dita. Não existe vaga para todos. É claro que alguns vão se destacar, que basta você querer para você conseguir, só que isso não é de um dia para o outro. A advocacia, você consegue construir um faturamento de, pelo menos médio, eu falo médio mesmo, de até R$30 mil, num prazo médio de 90 dias, que nenhuma carreira de concurso público te fornece isso. Eu estou para te dizer que, para mim, a advocacia é a melhor curso superior que uma pessoa pode fazer. Porque há muitos anos a engenharia sempre foi um bom curso, sempre foi recomendado as pessoas serem engenheiras. Só que a profissão da engenharia está muito voltada para a economia. O que quer dizer isso? Se a economia está aquecida, o engenheiro ganha muito bem e as empresas lutam e batalham para conseguir um engenheiro. Eu falo isso que na minha época que eu estudava direito, um advogado ganhava uma média de R$2.000, R$3.000 de salário de associado. Era uma média. Que um estudante de engenharia, um estágio de engenharia, pagava esses mesmos R$3.000. Só que eu vi no curso, quando eu formei, muitos engenheiros desempregados porque a economia estava ruim. A economia que segue hoje é muito ruim para a engenharia, no meu ponto de vista. Aí vem uma profissão que muitas pessoas sonham em ser, reconhecidíssima, que é a medicina. É uma ótima profissão. O médico ganha em média R$12.000 iniciante. Se o médico trabalhar em 2 hospitais, ele consegue dobrar isso para ganhar R$24.000, por exemplo, a média. Qual que é o problema da medicina? O problema da medicina é que ela depende muito da pessoa do médico. Então, se ela depende muito da pessoa do médico, todos nós temos 24 horas. Então, ele trabalha 12 horas num trabalho, 12 horas no outro. Para ele conseguir ter uma renda um pouco maior, ele precisa de se matar nos hospitais e não ter uma vida social. Na advocacia, muito pelo contrário. Na advocacia, você consegue ter uma vida, você ganhar muito mais do que um médico, trabalhando muito menos, trabalhando de 8 às 18 horas, por exemplo, tendo liberdade geográfica, você pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, e tendo liberdade financeira. Só que muitos advogados não pararam para isso, porque é muito mais fácil você olhar para o lado e ver um advogado reclamando, ou você mesmo reclamar da vida, do que você ver uma pessoa que está prosperando. Porque as pessoas que estão prosperando, elas são taxadas de doida, você nunca deveria ter largado seu trabalho, você nunca deveria fazer isso, você vai montar um escritório de advocacia, você é doido. Então essas pessoas são taxadas de doida. Mas no início, você vai ser chamado de doido, de blogueirinho, e depois essas mesmas pessoas que te chamam de doido, de blogueirinho, vão te perguntar como que você fez isso e vão perguntar se tem vaga para trabalhar no seu escritório de advocacia. Muitos amigos meus que achavam que eu era doido, que eu não deveria montar escritório, que eu era um aventureiro, e eu escutei isso de várias pessoas, falando que ele é aventureiro, e hoje pedem para trabalhar comigo. Hoje ficam olhando meus posts e curtem meus posts, falando, nossa,
mas esse cara é meu amigo, eu estava com ele lá no início, mas eles não compartilharam comigo da minha dor. Nos primeiros vídeos que eu postava, eles eram as pessoas que comentavam que eu era blogueirinho, que a OAB ia me pegar porque eu não podia fazer publicação de conteúdo. E, gente, o conteúdo é a base de tudo. Conteúdo é uma vitrine. E essa vitrine, o cliente que vai te contratar, ele não te conhece. Se ele não te conhece, ele pesquisa sobre você. Quando ele vai pesquisar sobre você, esses conteúdos geram uma autoridade absurda. Esse conteúdo faz o cliente chegar a você com 70%, 80% daquele contrato fechado. Faz o cliente perceber qual é o momento dele entrar em contato com você. Porque as dúvidas que ele tem, dúvidas simples que ele tem sobre aquela dor dele, os seus conteúdos vão tirar. As pesquisas que ele faz na internet, as pesquisas que ele faz em chats GPT e muitos mais que tem aí, que surgem todos os dias, trazem para esse cliente muito conhecimento. Então, quando ele chega em você, você é um advogado especialista, você se posiciona como autoridade, independente do tempo que você tem de advocacia, porque nenhum advogado publica isso. Começa um texto falando, eu tenho 20 anos de advocacia, o direito é isso, isso e isso. Ninguém fala isso, porque todo mundo fala da área que ele está. Então, se você se comunica bem, comunica com simplicidade, você pega o seu celular e grava isso, gente, você está na frente de muita gente. Muita gente entrega uma prestação de serviço nota 3, nota 4, nota 5. Só que aqui na mentoria nós vamos ensinar vocês a ter uma entrega nota 8, nota 9, nota 10. Ser reconhecido por isso. Eu falo que indicação não mantém escritório. Mas indicação ajuda, porque são uma série de ruas e uma série de caminhos que todas elas vão chegar até você. Indicação é um caminho, tráfego pago é um caminho, conteúdos orgânicos são um caminho, outros advogados para fazerem parceria ou te indicar são um caminho. São diversas formas que o advogado tem hoje de fechar contratos e ter uma advocacia sólida. Se esse vídeo faz sentido para você, venha fazer parte da nossa fraternidade, venha conhecer um pouco mais de advogados como você, que se identificam como você, que começaram sem experiência nenhuma e hoje são cases de sucesso no Brasil inteiro. Gente, estamos juntos, um grande abraço para vocês.